Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um podcast de Engenheiro para Engenheiro. Eu sou o Emerson. E eu sou o Paulo. Aqui queremos mostrar para você, engenheiro e engenheira, que você sim consegue desenvolver bem na carreira através de nossos convidados. E hoje a gente tem um convidado muito especial, Paulo, que deixou uma família humilde, né, para ter muito sucesso na carreira. Já passou simplesmente por Alpargatas, Coca-Cola, 22 anos de Ambev, onde conheceu a América do Sul inteira, passou por diversos lugares do Brasil, visitou diversas fábricas, chegou na Heineken também e hoje é gestora corporativa na IP. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Paulo. Obrigada, Emerson. Obrigada pelo convite. E vamos desenrolar esse papo gostoso aí sobre a engenharia, né, a indústria e principalmente o meu foco principal, que é a manutenção. Muito obrigada pelo convite. Nada, Ana. Obrigado, viu? Seja bem-vinda, Ana. E assim, a gente estava conversando ali nos bastidores. Deixa eu entender. Você sempre foi apaixonada por engenharia? Foi esse o motivo da escolha? Sempre fui apaixonada pela engenharia, né? Mas inicialmente por manutenção, né? Conforme a gente conversou lá nos bastidores, eu iniciei a minha trajetória profissional como técnica, né? Então lá, não vou falar o ano para não revelar a minha idade, né? Mas no início da minha carreira como técnica em eletromecânica na indústria, e aí com convívio na indústria, com um gestor que me orientou bem, eu entrei no mundo da engenharia e estou aqui hoje, né? Sou engenheira de produção por formação e sou pós-graduada em gestão de manutenção. Vamos começar aí pelo que tu falou do técnico, né? Tu fizeste técnico em qual área, em qual instituição exatamente? Eu entrei no Senai, na época que ainda tinha o curso profissionalizante, né? Aí algumas pessoas vão se lembrar dessa época. A gente passava o dia inteiro no Senai, então eu chegava no Senai às 7 da manhã, saía às 16 horas, e à noite eu ia fazer o segundo grau, né? Na época era segundo grau. E passei nessa fase 2 anos. No segundo ano, o Senai já me encaminhou para a empresa, então eu já fui com a carteira assinada como mecânica. Como você bem mencionou aí, eu iniciei minha trajetória profissional na São Paulo Alpargatas, né? Que é a fábrica onde faz a sandália Havaianas, fazia na época a Topper. Se eu não estou enganado, hoje faz a Grendene. E eu iniciei por aí. Na sequência, eu fiz o curso técnico em eletromecânica. Então, eu sou formada em eletromecânica também, né? E foi isso aí. Minha trajetória inicial foi no curso técnico. Aí você começou na Alpargatas. Como foi esse primeiro desafio? Olha, para uma garota, né? Na época eu tinha 16 anos. Sempre naquela convivência familiar, né? Nunca tinha entrado numa empresa, não sabia como era, foi bastante desafiador. E na época eu já senti o peso de ser mulher e estar na manutenção. Por que eu estou falando isso? Porque inicialmente, na Alpargatas, a equipe de manutenção era toda composta por homens, né? E homens bem mais velhos que eu, né? E mais velhos mesmo, 50 e poucos anos, até de 60 e poucos anos. E eu senti que, por eu ser mulher, eles meio que me desafiaram, né? Então, foi o primeiro contato com o desafio de ser mulher, estar numa área estritamente masculina, né? Eu me recordo muito bem que o meu primeiro trabalho foi empurrar o carrinho de mecânico, né? Então, me colocaram para empurrar o carrinho, eu passei o dia inteiro empurrando o carrinho. À noite eu cheguei morta em casa, mas eu não desisti, né? Eu via que tinha alguma coisa além desse machismo e desses desafios que eu tinha para enfrentar, né? E aí, com o tempo, eles foram vendo que realmente era o que eu queria fazer e foram me delegando atividades mais nobres na época, né? E graças a Deus eu consegui entregar tudo que me foi desafiado e é isso. Um ponto Mas só com relação a... Além de você ser mulher, você era muito nova, né? Que nem você citou, muito né? nova. Como é, tão nova com 16 anos, lidar com, com empurrar carrinho, com fazer mais atividades, né? Porque com 16 anos, geralmente, a gente tá pensando mais o quê? Em estudar ali, né? Tá ainda no segundo É um grau. início muito Um cedo, início né? muito cedo, né? E ainda Sim. mais por ser mulher também, né? Como é que foi essa parte de tocar juventude, né? Que imagino que seus amigos e colegas estavam em outras coisas também, né? Assim, dos estudos, né? Então, Paula, eu acho que o que me motivou bastante a focar na carreira, né, naquela carreira inicial, foi a minha condição familiar, né? Estava conversando com o Emerson ali nos bastidores, eu vim de uma família muito humilde.
E assim, hoje eu não tenho vergonha em citar isso, mas eu já cheguei sim a passar fome quando era criança. E eu tinha vontade de sair daquela situação. Então, acho que o que me impulsionou muito a me dedicar, a empurrar o carrinho se necessário, a desmontar um redutor, que eu nem sabia o que era um redutor na época, eu simplesmente fazia porque estavam me mandando fazer, foi sair daquela situação, a princípio, né? Então, obviamente que eu pensava em entrar numa faculdade, fazer uma engenharia, porque na época a gente já falava bastante lá no curso técnico, né? Como é um curso técnico, está muito ligado com a área de exatas, mas eu procurei me dedicar bastante para ganhar o know-how de conhecimento que eu queria ter e sair daquela condição familiar. Isso é ótimo, né? Só para mostrar para vocês aí, né, que a gente sabe a dificuldade, assim, cada um tem a sua dificuldade, né? Eu, por exemplo, estudei num colégio mais particular, né? Mas a gente sabe que os estudos, principalmente pela via da área técnica, que a Ana começou, depois se desenvolveu para engenharia, conseguiu trazer um pouco de desenvolvimento na carreira que a gente vai contar mais na frente, né? Com certeza, né? A carreira dela, de muito sucesso, tudo começou e foi trilhado pela educação, né, Ana? Exatamente. Então, desde muito nova, eu sempre busquei estudar bastante. Comecei pelo curso técnico, almejei a engenharia, né? A princípio, era engenharia química que eu queria fazer, né? Inclusive, até prestei, sim, o vestibular na Federal. Cheguei a passar, mas justamente pela condição familiar, pela condição financeira, eu não consegui dar continuidade ao curso. Mas um pouco mais à frente eu consegui fazer minha engenharia, não a que eu queria no começo, mas consegui fazer o meu curso, né, E superior. falando um pouquinho dessa tua trajetória profissional que começou lá na Alpargatas, a gente já teve algumas conversas e a fábrica de calçados em geral é um pouco manual, né? Como é que era lá? Na verdade, você foi até generoso, né? Um Um pouco. pouco manual. 100% manual, uma fábrica assim extremamente cheia de pessoas, muito maquinário de costura. E aí naquele cenário eu vi assim muitas mulheres, mas muitas mulheres operando máquinas de costura, né? E não em cargos de liderança, em cargos técnicos. E sim, 100% manual, tecnologia zero. E essa foi a indústria que eu comecei. Inclusive, até a caldeira era uma caldeira a óleo BPF, que eu acho que hoje quase nem se usa mais óleo BPF, né? Até por questões ambientais. Mas foi esse o cenário que eu fui inserida aí no mercado de trabalho. E a manutenção era o quê? No papelzinho, como é que era? Era no papelzinho, era no quadro escrito, não tinha sistema. Hoje a gente utiliza sistemas super sofisticados, não só para fazer o gerenciamento, como também para predizer, né, as falhas de manutenção. Mas naquela época era tudo manual. Vamos dizer que a manutenção era baseada em corretiva, né? A gente nem falava em preventiva ainda. Você estava me contando nos bastidores, Ana, que isso já foi carteira assinada, né? Já sim, E já o que foi é de que te carteira motivou a assinada. sair lá da Alpargatas, que era seu primeiro emprego, já tinha carteira assinada? O que me motivou a sair da Alpargatas foi aí para minha próxima empresa, que era a Coca-Cola, né? Que foi a Coca-Cola, na verdade, né? Lá eu já Brilhou os olhos, brilhou Coca-Cola. os olhos. Nome mundial. O cargo já era um cargo um pouco melhor, né? Já era, apesar de ser um cargo técnico, era um cargo técnico de planejamento, né? Então foi onde eu tive o primeiro contato ali com a tecnologia voltada para manutenção, o sistema SAP, né, que já se utilizava lá, algumas nuances de tecnologia em equipamentos. Então foi isso que me fez sair da São Paulo Alpargatas e migrar para a Coca-Cola, né, que foi a minha primeira empresa de envase, né? E uma multinacional, né? Assim, e as diferenças? Você disse que a fábrica da Alpargatas é muito manual, até pelo ramo, né? Que é calçados. A fábrica da Coca-Cola, eu imagino que já tinha importado alguma tecnologia de fora, mas como foi para você sentir essa migração do papel para começar um sistema, como você disse, o SAP, como é que foi isso? Talvez por eu ser muito nova e ter facilidade com os sistemas, eu não tive tanta dificuldade, mas eu vi muita diferença, primeiramente em relação à quantidade de pessoas, né? Que era um galpão cheio de gente e de repente eu vi uma redução considerável lá nas linhas de produção.
Sem contar que um fator que me chamou bastante atenção foi a questão da qualidade, né? Lá já se falava muito de qualidade, de ferramentas da qualidade, de Kaizen, enfim, de todas as ferramentas que a gente fala hoje bastante ainda, né? Na indústria, e que em outrora, na São Paulo Alpargatas, eu não ouvia falar sobre isso. Né? Então já era uma Então, gestão muito Mais voltada, atualizada, né? atual, né? mais atual, mais enxuta, mais voltada para a qualidade, para o cliente, né? E a manutenção também seguia essa linha, né? E aí foram quanto tempo na Coca-Cola? 2 anos da Coca-Cola. 2 anos de Coca-Cola. Como técnica, né? Tomei bastante Coca-Cola lá. Já existia Coca Zero ainda não, Ah, né? não. Ganhava também para levar para casa ou não? Ganhava. Na época, dentro da oficina de manutenção, a gente tinha um freezer. E aí eu não sei nem se existe ainda hoje aquelas NSzinha, que eram as garrafinhas pequenininhas assim de vidro. KS, não? A KS é a de 290, tinha uma pequenininha. Caramba, que essa já é NS, pequena. a gente chamava ela de NS. E aí o freezer era lotado, de manhã a primeira coisa que a gente fazia era virar uma Coca-Cola. Saudável. Saudável para passar o dia a dia, né? Mas com certeza a quantidade de açúcar dá energia, né? Para você trabalhar. Na verdade, gastava tudo na hora, né, ali. Que ela disse que ali já na primeira experiência empurrava o carrinho, imagina na Coca-Cola. Aí na Coca-Cola tu ficou com essa parte mais de planejamento, não é isso? E assim, na Coca-Cola, tu começou nessa parte de planejamento e terminou como planejadora também, ou teve alguma mudança de cargo durante o período? Teve uma pequena mudança de cargo, mas que foi muito breve, né? Meio que me migraram para a área de PCP, né? Que é a área de planejamento e controle da produção. Então, por um período, eu fiquei fazendo o planejamento da produção, fazendo os apontamentos das produções, fazendo toda a movimentação ali contábil da produção, mas, como eu mencionei, foi pouco tempo. E tudo isso na época técnica ainda. Na época, Já tinha iniciado a engenharia? ainda não. Antes de começar a engenharia, já tinha a carreira mais longa. 3 ou 4 anos já de trabalho, né? E aí deve ter uns 20 anos de idade. Com 20 anos de idade, a gente querendo beber, você estava na Alemanha, né? 18. 18? E 18 anos. E aí foi quando eu dei o meu próximo passo, né? Conta aí um pouquinho pra Que gente. foi migrar para Ambev. Ambev. E aí sim, lá eu passei bons, longos 22 anos, né? Saí da Ambev em 2023 por problemas pessoais, mas lá sim, eu trilhei toda a minha carreira profissional, ainda na área de manutenção, e lá na Ambev foi onde eu consegui fazer tanto a minha graduação, né, em engenharia de produção, como a minha pós-graduação também. Isso durante todo o período da Ambev, né? Isso. E assim, até antes da gente entrar no teu percurso na Ambev mesmo, Ana, eu queria entender um pouquinho disso que tu tava falando. Tu disseste pra gente que veio de uma família humilde e que talvez você foi a primeira geração que conseguiu se formar. Como é que foi se formar, que foi dentro da Ambev? Como é que foi pra sua família e para você se sentir dessa forma? Olha, para mim foi uma coisa meio que natural, né? Porque como eu já vinha nessa pegada de trabalhar, de estudar, era uma coisa que eu já almejava e que, como eu estava num meio diferente do meio que eu fui criada, para mim foi normal. Mas realmente, para minha família, foi um diferencial muito grande, né? Eu realmente sou a primeira geração a conseguir fazer um curso de graduação, né, a me formar em engenharia. E não só na minha família, né? Eu acho que o impacto foi na sociedade, no entorno, na vizinhança, né? Também teve um impacto legal, porque as pessoas que me viram conseguir desenvolver se inspiraram e foram atrás também. Então, hoje eu tenho umas 3 mulheres que na época eu era adolescente, estava ali nos meus 17, 18 anos, e que me viam nessa trajetória e que hoje também são formadas em engenharia, que se top. inspirando em mim, né? Olha aí. Então, isso me deixa muito feliz. Não, e vários outros brasileiros aqui também escutando a ti, né? Vai formar muita gente graças a você também. Ai, que bom, que bom. E é isso que a gente quer, né, Paulo? O Grupo Equation foi criado exatamente para isso. Engenheiros que inspiram outras pessoas a se formar. A gente estava conversando ali e Paulo trouxe um dado que é bem preocupante, né, que é a diminuição do número de engenheiros formados. E eu acho que falta a gente contar as histórias boas dos engenheiros para o pessoal se inspirar,
para o pessoal se orgulhar mesmo de ser engenheiro. Certeza. Não, e como o caso de Bruna, né? Você vê, veio de uma família muito humilde, né? Que nem ela citou. E conseguiu fazer com que pessoas ali da redondeza dela se inspirassem e se desenvolvessem também. Imagina que 10, 20% das pessoas se desenvolvessem perto dela. E depois dessas 10, 20% desenvolvessem as outras perto das outras. A gente estaria num país muito melhor do estágio do que a gente está, né? Principalmente pela baixa educação que o poder público acaba dando para as pessoas, né? E voltando aí na Ambev. Então, a Ambev te proporcionou se formar em engenharia. Como é que foi isso? Desde o começo, a Ambev já te exigiu que você precisava ser engenheira? Como é que funcionou exatamente? Eu entrei na Ambev para ser técnica, né? Para ser técnica de planejamento de manutenção. E ao contrário do que muita gente fala, né, que era sonho, que se inspirou em alguém da família, eu fui pro lado da engenharia meio que forçada. E forçada como, Ana? Como é que se força, né? Numa conversa, no bate-papo com uma liderança minha, ele me colocou no canto da parede e me falou o seguinte: Ana, ou você faz uma engenharia, até porque eu queria galgar outros cargos dentro da empresa, ou você faz engenharia, eu não vou poder te ajudar. Então Isso, você quanto tempo de escolha. Ambev você tinha? Aí eu tinha um ano. Nova. E, Logo no começo, É. então, né? Um Teve, ano de Ambev, assim, mais ou menos. provavelmente antes você também teve uma conversa com ele dizendo onde você queria estar, né? Sim. E é uma coisa que eu acho muito importante, né? Para qualquer carreira. Você ter noção de onde você quer chegar e do que você quer. Até porque se você não fala, as pessoas às vezes não conseguem te ajudar. E aí a gente já tinha batido vários papos e ele foi e me colocou contra a parede, né? Entra, faz uma engenharia, escolhe aí qualquer uma e aí eu posso te ajudar. Caso contrário, não consigo te ajudar. Na época, eu era a única pessoa que trabalhava em casa. Pensei, federal eu não vou conseguir fazer, né? Até porque eu já tinha tentado entrar como engenheira química e por conta dos horários Não conseguiu. não consegui. E aí eu fui procurar uma faculdade particular. Só que na época o custo das faculdades particulares era bem considerado, né? E não tinha os incentivos não tinha incentivo de governo ainda, enfim. E aí foi quando ele falou, não, como você é uma excelente profissional, e aí eu acho que também vale o recado, né, de você fazer qualquer coisa que te pedirem para fazer, você fazer de uma forma bem feita. Foi uma coisa que me ensinaram na época da Coca-Cola, né? Me falaram, Ana, se te pedirem para limpar uma bancada, você vai lá e limpa da melhor forma possível. E aí a Ambev me contemplou aí com a bolsa de estudos. Né? Então, a minha faculdade inteira foi custeada pela empresa. E eu tenho gratidão por isso e consegui fazer meu curso de engenharia. Fantástico, né? Tipo, Depoimento, né? não, e A empresa. a empresa conseguir reconhecer um bom profissional para ver. Isso vai mostrar justamente na trajetória dela, né? Ela viu aquele potencial de talento e não quis desperdiçar. Quis desenvolver justamente por ter, sei lá, alguma parte do orçamento pensando em desenvolver pessoas. Daí utilizou isso muito bem. E o que me impressiona Querendo ou também é a visão do seu chefe na época, né? Que, assim, é difícil, eu imagino que ele tem que tomar decisões rápidas, mas já pontuar para você, Ana, segue esse caminho. Como é que foi tua relação com esse chefe durante esse período? Super confiança, né? Eu era o braço direito dele. E falando dele, eu me lembro de uma coisa que sempre falam para mim. Antes de você ser, você tem que parecer ser. Então, na ausência dele, eu é que liderava a equipe, ainda muito nova, ainda sem ter tanta experiência, mas era uma relação de confiança, né? E na época o Gildo, né, que o Paulo conhece bastante, também fazia parte da equipe. Então, são momentos bons. Seu Moisés Zárate, Era o Moisés que estava te liderando. que me Ele liderou, era supervisor na época. era o meu supervisor. Você vê, né? Mesmo assim, ele era formado em engenharia? Ele era engenheiro. Porque Engenheiro mecânico. Por isso que ele quis colocar aquela plantadinha de sementinha, né? Para fazer, né? E estimular a engenharia. Sim. Eu acredito que se valoriza muito a formação em engenharia na indústria, eu acho que abre muitas portas, né, Ana? Eu acho que o engenheiro na indústria ele está bem posicionado. Super bem posicionado. Inclusive, para alguns cargos, você só consegue galgar se você tiver um curso de engenharia, independente de qual engenharia seja. Caso contrário, você não consegue. A exemplo da Ambev, você só pode ser um gerente de manutenção na Ambev se você tiver a formação em engenharia.
E Então como é foi que bom. foi? Tu na Ambev, na época que tu foi pra faculdade, tu estava em qual cargo? E logo depois que tu se formou, tu já teve uma promoção ou ainda tivesse promoção mesmo durante a formação? Não, eu era técnica, passei o período da faculdade como técnica, e quando faltava um ano para me formar, eu entrei num programa que se chamava Programa Desenvolver, que é um programa interno para técnicos que têm potencial de virar liderança. Então, eu fui contemplada para participar desse programa, e aí, um ano depois, até antes de me formar, eu já virei líder, já virei supervisora. E até perguntando sobre isso. Imagino que teve concorrência também, né? Porque é um programa, né? Como, qual foi o diferencial assim para conseguir se formar e conseguir tornar liderança nessa época? Antes de ser, parecer ser. Ela Ó, falou, isso velho. aí Ela já tinha falado. é um recado importante, né? Que às vezes as pessoas pensam, não, eu sou muito bom, todo mundo vai estar aqui me enxergando porque eu sou bom demais e se fecha no seu próprio mundo, quando na realidade a gente tem que, claro, fazer o trabalho, entregar o trabalho bem feito, também não adianta ser só uma maquiagem, mas é claro, é importante que você demonstre para as outras pessoas, faça elas enxergarem que isso está acontecendo também, né? Não, com certeza. E na época eu liderava a equipe, né? Então, como eu mencionei, o Moisés muitas vezes não estava lá na fábrica ou saía de férias e as pessoas me procuravam como a líder da equipe para tomar decisões. Então, é por isso que eu acho que uma das frases que marcaram bastante a minha carreira é: antes de ser, você precisa parecer ser. Obviamente que entregando resultados, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece de uma empresa privada, né? E como é que tá a sua cabeça, Ana? Depois de ter passado por todas as dificuldades que você teve, é, agora está conseguindo se formar e agora contratada num novo cargo. Como é que estava a Ana naquela época em relação ao desenvolvimento? Olha, foi uma época desafiadora, porque eu virei líder da equipe que eu fazia parte. Então eu me vi numa situação que os meus pares agora eram meus liderados, né? Então foi uma época de muito aprendizado. Eu suei pra caramba a camisa, como diz a história, para fazer essa transição de par para líder. Embora eu já parecesse ser, mas quando você veste a camisa do líder de fato, outras responsabilidades surgem, né? Então, eu acho que eu tive boas pessoas para me orientar, para me guiar, né, para me direcionar nessa fase de transição. Tu liderava quantas pessoas, né? Na época, eu lideravam 6 pessoas. Entendi. Eram Pegando 6 o gancho só pessoas. de que você comentou que era pares e agora você ia ser líder dos teus antigos pares, né? Mesmo que tu estava sendo, antes de parecer ser, né? Teve, vamos dizer, um desafio, atrito, que o pessoal não entendia que agora tu era chefe deles e tal. Teve, sim, teve, com certeza. Eu me recordo de um dia que eu estava numa reunião lá no administrativo e o time estava na área, né? E aí começou a surgir um ruído de, ai, agora porque ela é supervisora, ela não fica aqui mais com a gente, né? Então eles se sentiram meio que abandonados por algum momento, quando na verdade, como eu falei, né, surgiram outras responsabilidades, eu tinha que prestar muita conta. E aí foi um momento que eu comecei a entender que a gente precisa trabalhar as pessoas antes de trabalhar o profissional, né? Então, é chamar para conversas sinceras, conversas francas, e aí a gente conseguiu acertar o trilho e se alinhar bem. Mas surgiu, sim, esse murmurinho de ai, quando ela estava com a gente, estava junto, agora que ela é supervisora, ela tá mais afastada. E a empresa em si, ela fez algum tipo de treinamento específico? Porque eu imagino que você também passa por esse período de transição. É normal que você sinta, né? Você veio da parte técnica, parte de engenharia, você não é acostumado a lidar com pessoas. Sim, sim, sim. Eu passei um ano em treinamento até virar líder, né? E mesmo assim eu ainda passei por essas dificuldades. Mas assim, eu tinha um gestor na época que era maravilhoso, ele segurou na minha mão, foi me orientando até conseguir encaixar bem aí a rotina. Nessa época, tu ainda estava cursando engenharia, que foi o que eu. Tava no finalzinho da engenharia, tava no último ano. E aí, durante esse último ano, você se formou
continuou como supervisora no caso? Teve algum acrescento na carreira depois da formação? Eu passei 1 ano como supervisora e aí, finalizando a faculdade, eu fui transferida. Foi minha primeira transferência. Para onde, né? Para Sergipe, assumi o cargo de coordenadora, um cargo maior, uma caixa maior, né? Aí, coordenador em Sergipe, já Em mudança de Sergipe. cidade. Então, assim, Mudança de cidade. muda tudo. Você era técnica, virou líder, agora é coordenadora e muda de cidade. Esse impacto da mudança, o que mais pesou? Você aceitou de pronto? Teve alguma resistência? Me fizeram 2 propostas. Ou você vai para a fábrica nova, era uma fábrica que estava sendo construída lá em Itapissuma, como supervisora, Ou você vai para casa? ou você não. Ou você vai para Sergipe como coordenadora, que é uma caixa maior. E aí, como eu tinha essa ânsia de conhecer outros lugares, de ter outras vivências, eu topei ir para Sergipe. E sim, eu tive assim, no início foi bem impactante, principalmente a questão familiar e de amigos, né? Foi a primeira vez que eu saí de casa. Então, primeiro final de semana sozinha, ainda não conhecia ninguém, ao ponto de estar junto, meus amigos estavam longe, mas foi um grande aprendizado, viu? E foi quanto tempo de Sergipe? Passei 6 anos em Sergipe. 6 anos. Adoro aquela cidade. Você finalizou como coordenadora. Finalizei como coordenadora. E aí eu passei de 6 pessoas para 63 pessoas lideradas, né? 10 Entre vezes. supervisores e técnicos. E assim, pela época que você está falando, foi uma época de desenvolvimento da Ambev, né? Nesses períodos, até Sergipe, depois a gente falando um pouco mais sobre sua trajetória, você sentiu muito esse crescimento da empresa? Com certeza, com certeza. Eu acredito que ali, na metade do meu período em Sergipe, eu já comecei a sentir a mudança, principalmente mudança em relação à tecnologia, né? Então, a gente começou a falar mais de indústria 4.0. Eu vi a automatização chegando mais forte. Sim, eu percebi uma mudança considerável aí na indústria cervejeira. De Sergipe, tu volta para Recife, como é que foi? De Sergipe, eu recebi um convite para ir para o corporativo. Né? E aí já estava madura, os processos já estavam bem estabilizados. Eu recebi um convite para ir para o corporativo para ser auditora de manutenção. Explica só um pouquinho aqui pra gente. A diferença da parte de manutenção mesmo para corporativa é o quê? Você via mais o global, como é que funcionava? Eu via mais a questão sistêmica, a questão global de todas as unidades da Ambev, né? Então, eu era responsável por fazer o cheque das rotinas de manutenção das fábricas. Eu ia lá, escrevia padrões, eu era a pessoa que escrevia os padrões corporativos, né? De como fazer, do que fazer, voltado para manutenção, e ia fazer o cheque em campo. Então, basicamente, era essa a minha função como corporativo. E isso era onde? Em São Paulo? Eu morava em São Paulo, mas auditava Todas a as... SAS, a gente chama de SAS, né? Que são todas as fábricas da América do Sul. Então, graças South à America, engenharia, né? Eu consegui meu cargo de coordenação e me proporcionou a conhecer todos os países da América do Sul. South America Zone. Yes. Então, desde cervejarias até as verticalizadas, né? Então, maltaria, fábrica de vidro, fábrica de rótulos, conheci todos os processos. Mas era tudo fabricação própria da Ambev? Como é que Tudo funciona? Ambev. Então, assim, a Ambev hoje ela é totalmente independente de ponta a ponta da produção. Praticamente 100% independente. Tem uma dúvida nesse período, que você pegou a época de auditoria, né, de todo o processo. A Ambev, nos últimos 20 anos, 25 anos, passou por um processo muito de aquisição de cerveja, né? A gente estava até Novas comentando, plantas. né, que teve a Franciscana. né, na Alemanha, etc. Como era auditar uma cervejaria que já era padrão Ambev versus uma que ainda não era porque tinha acabado de ser comprada, De ser né? Adquirida, de né? ter isso. Na verdade, lá dentro a gente tem essa política, né, das novas aquisições, como é que elas iriam entrar no padrão. Então, basicamente, a gente auditava elas com um padrão de inicialização, digamos assim, né? Então, não como uma fábrica que estava 100% já padronizada. Então, não tinha tanta diferença assim, não. E até porque os padrões corporativos são globais, né? Não é uma coisa que é específica da SAS, e sim é mundial.
E aí, dentro disso que o Paulo tá falando, a Ambev foi comprando as cervejarias. Rolou alguma possibilidade de você disse que passou por algumas cidades da América do Sul, mas rolou alguma possibilidade de você ir morar fora? Como é que foi? Não, não, na época eu nem pensava nisso, eu confesso. Possibilidade existe, até porque ao longo da minha carreira eu vi muitos colegas, né, indo para fora, principalmente para a América Central, para o México. Tem alguns amigos meus que estão no México hoje, mas nunca passou pela minha cabeça sair do Brasil, não. Mas você visitou várias plantas, não só no Brasil, como fora. Sim. Quais América do países tu Sul. passasse mais ou menos? Tu lembra? Argentina, Chile, Paraguai, o Equador. E diferença cultural, tinha muita ou não? Sim, a gente vê bastante diferença cultural. Dependendo do local, a questão de cultura, da autonomia do time é considerável. É porque fica muito essa dúvida, né? Pra gente que é de fora, a Ambev tem uma cultura empresarial muito forte, né? E fica essa dúvida, será que ela consegue implantar isso nos outros países? Porque no Brasil ela já é uma referência. Nos outros países as pessoas também viviam a cultura Ambev da mesma Sim. forma. Sim, inclusive até na China, né? Eu participei de um programa interno da Ambev, na China o pessoal faz as coisas da mesma forma. Eu acho que o que muda é a cultura das pessoas, mas a cultura da empresa é vivenciada da mesma maneira. Interessante, né? Se padronizou literalmente globalmente. Não é à toa que cresceu tanto, né? Exato. E até pegando um gancho. Novas línguas, por exemplo, espanhol, né? Cultura de local diferente, né? Mas como foi você lidar ali numa nova planta, numa língua diferente para ti? Foi desafiador também, né? Inclusive, lá nos bastidores, vocês me perguntaram, Ana, qual foi o momento mais marcante? E eu falei que não tem um momento mais marcante, porque cada mudança exige um desafio diferente, né? E aí eu me recordei agora da primeira auditoria que eu fui fazer no Paraguai. Eu cheguei na planta, no meu portinhol, né? Fui desenrolando ali durante o dia. E aí, no final da auditoria, o auditor líder virou pra gente e falou assim: vocês vão apresentar o fechamento. E eu disse: como assim eu vou fazer o fechamento? Eu não sei falar espanhol, né? E aí foi Teve que tomar desafiador. algumas cervejas pra... Nossa! E aí eu fui lá e falei. E falei, né? Eu acho que em alguns momentos o que vale é você meter a cara e fazer e pronto. Mas foi desafiador. É executar, né? Importante. Porque no final da conta a gente fica preocupado demais, mas não faz nada. Exatamente. Fica preocupado em fazer bem e acaba sem fazer nada, né? Exatamente. Não. E aí a tua ida para esse corporativo, você visitou diversas unidades da Ambev. Tu tava me contando que chegou um momento que você teve que sair desse corporativo. Explica pra gente Isso. como foi. Todo ano a gente participa de um ciclo, né? Que a gente chama de ciclo de gente lá, né? Que é a avaliação de desempenho, onde você coloca lá os seus pontos, qual é o próximo passo que você almeja. E como eu passei 2 anos e meio nessa ponte aérea aí para vários lugares, chegou um momento que eu disse, não, tá na hora de ficar quieta, né? Eu não quero mais isso, chega. E aí eu coloquei lá que eu queria virar gerente. Que eu queria voltar para a fábrica, né? Outra hora eu disse que eu não queria ficar mais na fábrica, que eu estava cansada daquilo, que eu queria ver outros mundos, e eu tomei a decisão de voltar para a fábrica. E aí foi quando eu recebi o convite, né? E os parabéns, porque estava virando gerente de manutenção e utilidades em Manaus, né? Que foi um outro grande desafio, que aí sim eu considero que foi um divisor de águas na minha carreira profissional. Agora, como gerente, em um lugar que a gente sabe que é muito bonito, né? Tem tantos pontos positivos, mas é muito desafiador. Foi muito difícil mudar pra lá? Olha, foi super desafiador. Não vou dizer que foi difícil, mas foi bem desafiador, né? E foi desafiador por vários motivos, né? Pela questão de moradia, pela cultura das pessoas, pela condição que eu encontrei a fábrica, né? Era uma fábrica de 68 anos, então bastante desgastada, as pessoas também bastante desmotivadas.
E foi um desafio. E foi um desafio gostoso no final. Eu saí de lá chorando, né? Conseguiu melhorar muita coisa lá? Nossa, muito. É muito satisfatório você fazer parte da transformação da vida das pessoas, né? E pós Amazonas, foi quanto tempo em Manaus? Passei 2 anos e meio. 2 anos e meio. Você já estava quase 20 anos de Ambev, né? 22. Não, Já estava com 22 anos de Ambev. 22 anos de Ambev, graduada, pós-graduada, doutorado em Ambev. E até aproveitando esse gancho que Paulo tá trazendo aqui, Ana, 22 anos de Ambev é uma vida, né? É. Se você fosse dar uma dica para alguém que quer trabalhar na Ambev, qual dica você daria? Ter muita paixão, se dedicar ao trabalho e gostar do que faz. Porque tem dias que são difíceis, mas quando você gosta do que você faz e principalmente cuidar de pessoas, quando você entende que você está ali não só para cuidar do processo, mas cuidar das pessoas e você vê a transformação na vida dessas pessoas, aí isso te motiva. Aí você vai embora. Você entrou pelo técnico, né, na Ambev, e aí foi se desenvolvendo. Tu deve ter enxergado muita gente crescendo lá pelo trainee também, né? Que é algo que se Sim. fala muito. Tu tivesse algum contato com esses trainees? Tu acha que tem algum diferencial para que essas pessoas sejam aprovadas? Muito contato com os trainees eu tive, sim. E é uma outra vertente, né, por onde entrar. Porque normalmente quando você entra como trainee, então você meio que já está ali direcionado para um cargo de liderança, que normalmente é a gerência, né? Então, Não tem aquela escadinha para não chegar tem na a gerência. escadinha. Você já vai direto para uma gerência diária normalmente. Ou para algum especialista no corporativo. Mas sim, tive muito contato com os trainees. E Paulo, a pergunta que não quer calar, né? Na Coca-Cola ficava lá a geladeira cheia de Coca-Cola. Na Ambev ficava a geladeira cheia de cerveja ou não? Não, não ficava não, mas como gerente de manutenção e utilidades, eu era degustadora também. Degustava água, degustava CO2 e degustava cerveja também. Então a Fazia pessoa parte do ficava painel. calibrada no dia ali no trabalho. E aí chegou esse momento que você estava contando. Teve alguma coisa que fez você dizer assim, não, Ambev já não dá mais? Ou foi algum outro motivo? Como é que foi isso? Olha, eu não tenho vergonha nenhuma de falar e eu falo abertamente para todo mundo que me pergunta. Eu saí da Ambev por problemas pessoais. Se não fossem os meus problemas pessoais, eu acho que eu ainda estaria lá, porque realmente é apaixonante. Mas sim, tive um motivo pessoal, a doença da minha mãe, né? Minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama e como já faziam mais de 15 anos que eu estava fora aqui de Pernambuco, então eu tomei a decisão de voltar para Pernambuco e ficar perto dela. Porque Então você foi uma decisão pessoal de saúde. ficou em Manaus, Estância, né? Sergipe, São Paulo também, ainda ficava visitando várias plantas, né? Você meio que foi distanciando por Sim. desenvolver a carreira, né? E você quis optar por voltar porque você também conseguiu arrumar provavelmente algo por aqui, né? Sim. Assim, pelo menos é o que a gente imagina, né? Com a carreira que você teve, 22 anos de Ambev, a gente imagina que foi fácil se recolocar. Foi fácil mesmo? Como é que foi? Foi sim, foi sim. Antes de sair de Manaus, eu participei de um processo seletivo na Heineken, né? E pedi demissão da Heineken. Cheguei aqui num sábado, na segunda-feira eu já comecei a trabalhar como gerente de manutenção e utilidades da Heineken também. No caso da Ambev, né? Que você saiu da Ambev e Saí veio da virar Ambev e vim para Heineken. Heineken. Isso. Pô, Uma outra cervejaria. Cerveja. Só peixe Ambev, pequeno, né? E agora a Heineken, né? Simplesmente as duas maiores concorrentes do mundo, né? E aí vem uma pergunta, né? Qual cerveja você acha melhor? Heineken ou Ambev? Aí vocês me comprometem. Tá tipo aquele jogador de futebol que jogou no time e não pode falar mal do outro. Eu tomo todas. Gosto Soube das sair, duas. Soube Ó, sair. gosta de cerveja, né? Gosto de cerveja. Boa cerveja. Mas voltando para esse período da Heineken, tu sai de Manaus, volta para Recife, né? Recife, região metropolitana. Tem o estilo Ambev. Tem muita diferença cultural da empresa da Ambev para Heineken? Sim. E esse daí foi o meu primeiro impacto, né? Na Ambev, a cultura é de aceleração, é de entrega, é uma pegada mais forte.
E a pegada da Heineken, apesar de ter que entregar, sim, resultados, mas é uma pegada mais voltada para a gente, mais pro lado humanizado da coisa, sabe? E aí eu recebi vários feedbacks do meu diretor na época, o Anderson Belo, de que calma, desacelera, vai com calma, Ele deve calma. estar, inclusive, calejado, né? De pegar tanta gente da Ambev. Porque provavelmente teve gente da Heineken para Ambev e vice-versa, né? Sim, sim, sim. Como você foi. Mas eu acabei me encaixando bem no modelo de gestão e de cultura da Heineken. E quando você veio aqui para Heineken, e até nesse período que você foi gerente lá na Ambev de Manaus, a gerência em si era mais feminina, mais masculina? Como é que era a divisão? Na Ambev, eu via que esse movimento de mulheres na gerência era bem, bem forte, né? Na gerência que eu fazia parte, 83% das cadeiras ocupadas já eram por mulheres, Caramba. né? Na Heineken, quando eu ingressei na empresa, eu fiquei sabendo que eu era a primeira mulher gerente de manutenção do Grupo Brasil. Então, inclusive, na época, eu era a única mesmo, né? Talvez hoje o movimento tenha sido um pouco maior e que tenha mais mulheres no cargo de gerência, mas sim, eu vi essa diferença. Na Ambev, a gente tinha bem mais mulheres no cargo de gerência do que na Heineken. Que é engraçado, né? Porque você disse que na Heineken tinha mais essa visão por pessoas, que na teoria devia ser mais aberto, então, né? Porque tem essa visão mais, não só pela produção em si, mas pelo o ecossistema todo. E era o contrário, né? Então, na Ambev que já tinha uma abertura maior, já tinha se desenvolvido nesse ponto. Você acha que foi algum motivo específico? Eu acho que o início, né? O início, e eu atrelo também ao que a gente estava conversando lá nos bastidores. Tá faltando profissional no mercado, né? Então, quando a gente fala de engenharia, já não tem tantos profissionais masculinos disponíveis. E quando a gente olha para mulheres, a gente vê que a redução é bem maior, é bem considerável. E assim, tu dissesse que veio para ser a primeira mulher gestora. E aí o impacto disso, o baque do pessoal. Imagino que, além de tu vir da concorrente, né, da inimiga, entre aspas, veio como primeira mulher. Sentiu muito, o pessoal foi resistente. Olha, não foi tão resistente assim, porque boa parte da minha equipe, né, da equipe que eu estava assumindo, tinha vindo da Ambev e já me conhecia. Ah, você trouxe todo mundo. Não, eles já estavam lá. Não trouxeram ela também, né? Eles me levaram, né? Então, para mim, foi uma adaptação super tranquila. Não tive problema nenhum, não. Isso é bacana, né? Então já teve essa facilidade. E lá na Heineken, tu começou como um gerente de manutenção. Sim. E foram quantos anos de Heineken? Passei 7 meses na Heineken e aí eu recebi um convite de uma outra empresa, né? Recebi um convite de um ex-colega de trabalho meu que trabalhou comigo na Heineken, que na época estava como diretor regional da Química Amparo, que as pessoas conhecem mais por IP, né? A fábrica... Foram 7... Isso é bom. IP. 7 meses de Heineken. 7 meses de Heineken. Esse período todo foi gerente de manutenção? Gerente de manutenção e utilidades. Entendi. Mas aí tu saiu da Heineken, vamos dizer, uma passagem mais curta, né? Isso. E até por ser curta, tu conseguiu colocar alguém no lugar? Como é que foi esse desenvolvimento? Ah, é legal falar sobre isso, né? Que é uma coisa que às vezes eu esqueço, mas que é importante. Na época, eu estava precisando de uma coordenadora, né? De manutenção, e aí eu trouxe uma pessoa do mercado não, de uma outra empresa, né? Vou falar aqui da Unilever, a Bruna. E a Bruna, graças a Deus, a gente conseguiu desenvolver ela e ela foi a pessoa que assumiu a cadeira de gerente de manutenção. Então, para mim é muito bom, né, utilizar um slogan que normalmente a gente usa dentro da empresa, que é uma sobe e puxa a outra. Então, sim, consegui deixar uma pessoa preparada e uma mulher também. Não, você deixou muito claro ali quando o Marcos, não, o Moisés, lembrei. Moisés Zarate. Quando você falou que o Moisés, desde o começo da tua carreira, estava te puxando, te dando informação para tu desenvolver e virar supervisora, né? E agora, quando tu assumiu a cargo mais de supervisão e gestão, principalmente de gestão, né? Tu também, vamos dizer, recebeu e agora tu também quis dar, né? Sim. Então tu conseguiu desenvolver mais as pessoas e o caso da Bruna é um desses, né? Sim, é um desses. Porque ao longo da minha trajetória como gestora, eu acho que
O meu principal legado, e aí eu falo com o coração aberto, é ter conseguido desenvolver as pessoas, né? É ter pego técnicos, ter visto potencial neles e ter trabalhado para virar um supervisor, ou pegar um supervisor, um coordenador e conseguir deixar num cargo de gerência. Então, isso é uma coisa que me dá muito orgulho e por onde eu passo, graças a Deus, eu tenho conseguido deixar lá a marca de alguém assumindo sempre um cargo maior, normalmente cargos de liderança. E Só um complemento, Emerson. E aí, tu pode complementar se tu tiver alguma coisa a ver com isso. E quais critérios e, vamos dizer, comportamentos e habilidades que tu via nesses técnicos, nessas pessoas que estavam ali um pouco mais baixo, que tu disse, não, esse aí, homem, essa mulher aqui, realmente faz sentido para a gente desenvolver e jogar ele para gestão, né? Eu vou usar a mesma frase. Antes de ser, parecer ser. Então, são aquelas pessoas que tomam a frente, que têm iniciativa, que não fogem do problema. Porque tem muita gente que, quando aparece um problema, a pessoa meio que se esquiva, né? Então, são mais soft skills do que habilidades técnicas em si, que eu consigo identificar nessas pessoas, sabe? Obviamente que o técnico é bom, mas a partir do momento que a gente assume uma cadeira de gestão, de liderança, as habilidades técnicas passam a ter, entre aspas, menos importância do que as habilidades com pessoas, né? De iniciativa, de liderança. eu queria pegar até dentro disso também. Você estava falando o que é que você enxergava dessas pessoas para conseguir treiná-las. E para treiná-las, você treinava 100% voltado para soft skills, puxava também técnico, puxava de outras pessoas. Como é que era esse treinamento dessas pessoas? Até treinar, por exemplo, a gerente que é hoje da Heineken. Eu acho que a primeira coisa é você ter bons feedbacks, né? Você fazer... Eu sempre gosto de fazer isso com os meus liderados. Ter um caderninho de bate-papo. Então, ali uma vez por mês, a gente sentar para fazer acordos, para fazer direcionamentos. Eu acho que isso é importante. Até porque, normalmente, como eu já sou de uma área técnica, a parte técnica ele já tem. O que a gente precisa mesmo é desenvolver a parte de gente, né? A parte de lidar com as pessoas. Tá, basicamente isso é isso. fantástico, né? Inclusive, a nossa missão como Grupo Equation é justamente a gente trazer esse desenvolvimento também para os engenheiros, além da área técnica, também a parte de desenvolvimento de soft skills, né? E aí, saiu da cerveja e foi para detergente. Como é que foi? Fui para detergente para não falar outra coisa, né? Que o pessoal normalmente tira onda. Sim, eu fui para a área de limpeza, né? E como eu estava falando para o Paulo, né? Apesar de ser uma área diferente, mas quando a gente olha para a parte de manutenção, o maquinário é basicamente o mesmo, né? Então não tem grande diferença. Assim, em questão de embalagem, tem muita embalagem plástica, né? Eu imagino, na parte de material de limpeza. Sim. Isso muda o maquinário ou não? Muda. Muda. Basicamente, o que muda é uma máquina só, né? Normalmente, por onde eu passei, nós tínhamos sopradoras, né? Que são máquinas que sopram aquelas pré-formazinhas para fazer garrafa PET. Entendi. Porque em algumas fábricas da Ambev, por onde eu passei, também fazia refrigerante. E no processo de embalagem de detergente, nós temos uma injetosopradora, que é uma máquina que, além de soprar, ela faz a pré-forma. Então, basicamente, é isso que muda no processo. Mas a envasadora é a mesma, né? Envasadora ou enchedora, a gente chama normalmente enchedora nas cervejarias, empacotadora, o maquinário, de uma forma geral, é o mesmo. Tá pegando só o gancho da máquina. Só para completar. A IP é uma empresa nacional? É uma empresa genuinamente nacional e de capital fechado. Pode seguir. Só ia perguntar com relação ao... Apesar do maquinário ser o mesmo, mas e a tecnologia é a mesma? Não. E aí é onde eu me surpreendi, né? Porque apesar de ser uma empresa brasileira, não ser uma empresa multinacional, é a empresa mais tecnológica pela qual eu passei. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje os nossos processos são 100% automatizados. Então, o que isso impacta dentro de uma empresa? Controle de qualidade. Então, é tudo muito padronizado. A variação de processo é muito pequena quando a gente compara a uma empresa que não tem essa questão de automação.
a quantidade de número de pessoas na linha de produção. Eu até me assustei quando eu cheguei, que eu olhei lá para a linha de produção. Ao invés de você ter, sei lá, chutando números aqui, 9, 10 pessoas na linha de produção, você tem 3, né? E aí os benefícios só vêm em série, né? Custo, enfim, em toda a cadeia de processo. Imagina, então, por ter esses 3, tem muito sistema de sensoriamento e controle ali para estar tomando a decisão o tempo todo sem pessoas, né? Muito, ó. Desde ordem de produção, a máquina só é liberada naquele horário que está programado para aquela quantidade de produção. Então, tem processos que realmente são bem travados e por mais que alguém tente sabotar, não se consegue. Além da gente ter o CD 4.0, né? Se eu não estou enganada, até ano passado era o maior CD da América Latina, né? Onde é 100% automatizado. Então, você não Só vê... da Química Amparo, mas nenhum Só outro... da Química Amparo. E aí você vê empilhadeiras andando sozinhas no armazém. Então, é uma coisa bem tecnológica. A gente vai até mostrar o videozinho aqui, né? Sim, de como é que tá andando. É muito legal, que são coisas que eu não via nas indústrias grandes, né? Nas multinacionais. E por que você acha que acontece isso, Ana? Assim, dinheiro não falta, né? Não vamos dizer que a Ambev ou a Heineken não tem dinheiro para esse Só a desenvolvimento. margem de lucro que tem, cada vez sim. mais aumentando. Então, assim, por que que uma fábrica nível nacional, que é grande, muito grande, Sim. mas é nacional, consegue ter essa tecnologia e as outras não conseguem? Olha, o que eu via muito na época da Ambev é que a Ambev investe muito em soluções caseiras, né? Então, para a Ambev, pagar uma consultoria, pagar um sistema robusto, talvez não seja a prioridade para ela, né? Coisa que eu não vejo na IP, né? Na IP, eu vejo que os donos, pessoalmente, fazem reunião com as empresas, investem pesado em tecnologia, até porque eles sabem o ganho que vai ser lá na frente, né? Como eu mencionei aqui, ganho com qualidade, com custo, com matéria-prima e tudo mais. Então, acho que a palavra é priorização. E até pegando essa diferença, né? Entre a parte de uma empresa familiar está pensando ali no custo lá na frente, né? E já a Ambev está muito desenvolvendo interno, né? Além dessa, teve alguma diferença assim de uma empresa familiar para uma multinacional do tamanho da Ambev? Acho que é questão de cultura, né? A partir do momento que você tem ali os donos sentados para tomar decisão contigo, muitas vezes você tem que participar de reuniões para tomada de decisão com eles, a coisa está ali mais próxima, né? Então, de certa forma, é mais rápido e mais fácil de você tomar algumas decisões. E, em alguns casos, é um pouco mais complexo, porque tem o dono ali e o dono vai querer ir no detalhe do detalhe do detalhe até aprovar determinado orçamento para investir em algum projeto. E em relação a toda a sua trajetória, né, Ana? De muito sucesso, parabenizar novamente. Obrigada. O Grupo Equation é um grupo de network para desenvolver a engenharia. Durante essa tua trajetória, você acredita que o network foi fundamental? É só o seu relacionamento com as pessoas foi fundamental? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que no ramo em que nós estamos, sem network, eu acho que é praticamente impossível sobreviver ao mercado, né? A gente estava conversando ali, quantas pessoas a gente não conhece, né? Então, meio que acaba que todo mundo conhece todo mundo. E sim, é fundamental, é importante. E é importante, inclusive, às vezes, na tomada de decisão, em alguns casos. Você ter um network bom, você saber com quem você contar, quem você pode fazer uma ligação para tirar uma dúvida, sim, sem dúvida. Até nos bastidores ela estava comentando, né? Não, e até aqui que você comentou que estava em Manaus, trabalhou com não sei quem, aí te puxou para Heineken, né? E depois na própria Heineken te puxou, que foi o teu ex-diretor, na verdade, né? Ou que passou na própria Heineken, te chamou para ir para a IP, né? Isso. É até um dado que a gente vai até comentar mais. Segundo a Forbes, 70% das vagas são desenvolvidas através de network. Nem vão para a divulgação, né? Do mercado, né? Exatamente. Isso aí eu vivi, eu tô vivendo agora, Você é a né? prova viva disso. Eu sou a prova viva. E quando eu preciso de alguém para ocupar algum cargo na minha equipe, eu acho que é a melhor forma, né? A melhor forma é a gente
procurar alguém que a gente tenha confiança e a gente conhece para pegar uma indicação. E não dar um tiro no escuro aí no mercado. E a gente tá chegando perto do final, né, da nossa entrevista, Ana, e tem diversas perguntas que vêm na cabeça dessa trajetória, mas eu queria levar pro lado da dica, né, de uma pessoa tão experiente. Se você fosse dar 3 conselhos para quem tá começando agora, para quem tá querendo mudar de carreira, quais conselhos você daria? Eu acho que o primeiro é: tudo que for te pedido, tudo que chegar na sua mão para você desenvolver, faça da melhor forma possível. Que Faça foi a bem dica, feito. a dica que ela deu lá no comecinho que alguém da Coca-Cola falou. Exatamente. Eu acho que eu estava na segunda semana de Coca-Cola e veio um alemão lá, meio que falando português, e ele me falou isso e eu fiquei com isso na mente, né? O segundo, antes de você ser um profissional, você é uma pessoa. Então, você precisa tratar as outras pessoas como pessoas. Né? Nesse meio que a gente tá, às vezes a gente vê as pessoas querendo passar por cima, querendo impor. Enquanto a gente não entender que quando a gente senta numa cadeira de liderança, a gente está lidando com gente, a gente não vai a lugar nenhum. Então, trate as pessoas como pessoas. E o terceiro se você quiser crescer, pareça ser antes de ser. É o que ela Então, são vem esses 3 falando conselhos bastante, né? aí. Junto que é que você demonstrar aquilo que você quer almejar, né? Tipo, cargo de liderança, a gente tem que fazer algumas coisas de liderança antes mesmo, né? Exato. Quero puxar no segundo, que você disse que é de tratar as pessoas, né? E você é uma mulher que desenvolveu toda essa carreira. Como foi ser uma mulher, né? Na manutenção? Desafiador. Como sempre, sempre desafio. No início, eu me recordo muito bem que eu até tentei me masculinizar um pouco, né? Tendo aquele jeitão mais bruto, tentando falar um pouco mais alto nas reuniões, meio que para impor a minha opinião, o meu posicionamento. Mas, ao longo do tempo, eu acabei vendo que não é necessário fazer isso, né? Obviamente que o preconceito velado ainda existe, sim, existe, mas eu acho que o ESG, né, de uma forma geral, veio aí como um escudo para proteger as mulheres que estão na liderança de determinados abusos dentro da empresa. Já passei por preconceito? Já passei por muito preconceito. Já fui assediada moralmente e sexualmente dentro do trabalho? Sim, já fui assediada moralmente e sexualmente no trabalho. E eu acho que a partir do momento que nós, como mulheres, assumimos cargos de liderança, seja de gerência ou de supervisão, nós temos meio que essa obrigação de cuidar das outras mulheres que vêm aí para assumir esses cargos. Não, até puxando isso, né? Teve esses episódios. E aí você falou do SG, né? Quando aconteceu esses episódios, tu ficou mais calada ali na tua, né? Porque imagino a dificuldade pelo que você comentou, né? No começo você estava ali na defensiva tentando imitar, parecia que o pessoal se identificasse junto contigo, né? E quando acontecia essas coisas, o que é que tu fazia no final da conta? Já existia esse apoio? Você não teve apoio de outras pessoas? Como é que era? Na época, isso eu estou falando de 12, 15 anos atrás, não se falava sobre isso, então realmente foram momentos difíceis que eu tive que meio que engolir o choro e tentar arrumar uma estratégia para sair da situação. Mas na época não se tinha apoio. Não se tinha apoio e pelo E de onde é que contrário. você tirou forças pra, assim, porque eu imagino que por vezes dá aquela, pô, isso não é pra mim. Dá sim, mas eu aprendi uma outra coisa na vida. Quando você estiver cansada e exausta, não desista. Descansa e segue em frente. Então, era o que eu fazia. Eu me recolhia, pensava no que eu ia fazer no outro dia para reverter aquela situação e chegava no outro dia para trabalhar normal e fingia que nada tinha acontecido no dia anterior e seguia a vida. Isso é fantástico, a resiliência que você foi criando, né? Para conseguir cada vez mais almejar. Porque, assim, a gente sabe que a vida de cada pessoa é diferente, né? Tipo, a Ana passou por umas situações de vida no início, principalmente ali que ela comentou, de não conseguir nem ter comida para
se sustentar, né? E depois passar por esses desafios também ali Sim. de ser mulher. E às vezes as pessoas que estão escutando a gente acham que não, só porque eu nasci na família assim, que nasci assim assado, sou especial, tanto para o bem quanto para o mal, mas que a gente consegue se desenvolver, né? Você é uma obra clara de que, apesar dos desafios que teve na vida, você conseguiu superá-los, né? E nunca desistir, né? Que foi justamente o que você frisou. Isso é muito importante a gente deixar marcado com as pessoas que... E aí vem um pouco a engenharia com a habilidade que a gente aprende, que é de ser resolutor de problema. E foi o que você mais fez, principalmente na parte de manutenção, que é resolver 99% de manutenção resolver Sim. problema, né? Imagina. Sim. Você conseguiu fazer isso não só no trabalho em si, no dia a dia, mas profissionalmente na cabeça também para conseguir desenvolver, né? Não. Sim. E aí, até pegando o gancho com isso, você acha que as pessoas que estão escutando a gente deveriam realmente ter essa cabeça de resiliência ou não? Deveria ir por um outro caminho? Que imagino que também, às vezes, dói um pouco e a gente fica magoado, né? Sim, eu acredito que vai muito da história de vida, né? De cada um. No meu caso, a resiliência me ajudou a chegar onde eu estou hoje, né? A me tornar mais forte, a ser uma pessoa reconhecida pelo meu trabalho, né? Mas sim, eu acho que uma dose de resiliência é necessária, principalmente no mundo corporativo que a gente vive hoje, né? Apesar de a gente falar muito de saúde mental e tudo mais, mas se a gente não tiver uma dose de resiliência para a gente chegar onde a gente quer chegar, fica bem, bem complicado. Já pensou no primeiro obstáculo, você falar que não quer e jogar tudo pro alto e ir embora? E vivenciando tudo isso que você viveu, Ana, você acha que a engenharia foi gratificante dentro da sua carreira? Não, sem dúvida. Eu só estou aqui hoje graças à engenharia, né? Se não fosse a engenharia, eu não teria conhecido todos os países da América do Sul, não teria me mudado de estado, não teria conhecido outras culturas. Todos, e não estaria sentada numa cadeira tão importante, a qual estou sentada hoje, né? Numa empresa que é líder de mercado hoje aí no segmento de limpeza no nosso país. Não, fantástico, viu, Ana? É uma trajetória de muito sucesso, é um orgulho para todos nós, uma pessoa que vivenciou tantos lugares, tantas cadeiras, como você mesmo disse. E assim, Ana, a gente só tem a te parabenizar. Queria agradecer muito pela tua participação. Foi um orgulho para todos nós e foi um dia de muito aprendizado para a gente, né, Paulo? Não, com certeza, né? O tempo passa voando. Nem parece que a gente já está aqui quase 1h10, 20 minutos. Já, não parece mesmo. Passou rápido. E a gente queria agradecer novamente, tá, a tua presença, mostrar aos brasileiros, principalmente os futuros engenheiros e os engenheiros presentes, né, que apesar de todo desafio, a tua carreira mostra muito isso, né? Que você saiu do técnico, virou supervisora, cresceu, virou gerente corporativa e cada vez mais numa posição de referência, né? Sim, posições estratégicas e o principal, né? Como eu mencionei, deixar um legado, né? Que é formar pessoas para assumirem futuras cadeiras de liderança também. Não, e formar mulheres, né? Não, sem dúvida. E até, puxando o gancho, na época não tinha mais a rede de apoio. Hoje já tem? Hoje sim. Eu acho que hoje a empresa que não tem uma rede de apoio está fora. Sim, hoje tem. Não, fantástico. Muito obrigado, viu, Ana? Satisfação. Esse foi mais um podcast de Engenheiro para Engenheiro. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado, viu, Ana? Obrigada também, pessoal. Valeu.